Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo Contexto. É o dia 28 de setembro de 2022. Estamos aqui, Igreja Presbiteriana de Tatuí, Igreja Presbiteriana Cidade Satélite de Natal, Rio Grande do Norte, pastores João Leonel, Lucas e Rafael Cavalcante. É um prazer tê-los todos conosco. E hoje quem ministra o estudo é o pastor Lucas. Nós vamos começar com uma oração com o Rafael, pode ser, Rafael? Com certeza. Senhor, nós agradecemos a Ti, primeiro, pela salvação que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Obrigado porque isso foi um convite para uma caminhada que se iniciou há tanto tempo atrás, mas que perdura até o dia de hoje, que vai se estender até toda a eternidade, Senhor. Nós vamos continuar Te conhecendo indefinidamente, e isso alimenta as nossas almas, Pai. Isso enche o nosso coração de alegria. Obrigado porque podemos fazer isso hoje a partir da Tua palavra. Obrigado porque nós podemos lê-la e debatê-la livremente. E te pedimos agora que o Teu Santo Espírito seja com o pastor Lucas, que o Senhor dê a ele sabedoria, habilidade e autoridade para nos guiar e a gente possa enxergar Jesus Cristo nela, Pai. Nos ajuda sempre a sermos encantados com o Senhor, para que o nosso coração seja Teu. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tá chegando mais uma participante aqui. Ana Maria, será que é alguém da nossa família, mãe? Se não, depois pode se apresentar ali também, né? Que a gente tem uma tia também, que é a Ana Maria, mas também tem a aluna do professor, né, que participa de alguns estudos. Então, nós vamos continuar, né, trabalhando, como já foi colocado, o livro de Juízes. Hoje a gente vai ver os capítulos 12 e 13, né? Pastor Rafael, no nosso último encontro, apresentou o início e boa parte do desenvolvimento da história de Jefté, né, que ela tem a conclusão no capítulo 12, né, e depois a gente vai ver o início de uma nova história. Como já foi destacado em outros momentos, né, e também no nosso último encontro pelo pastor Rafael, o livro de Juízes, ele tem algumas dificuldades, né, algumas situações que são bem pertinentes, tanto no contexto que está sendo ali empregado, né, tanto nas escolhas narrativas, mas são fundamentais para nós podermos entender como esses enlaces, né, vão também se desenrolando. Então, nós já vimos que existe uma relação quase que cíclica, né, acho que a gente pode chamar assim, né, de alguns elementos tanto narrativos, né, quanto na história. Obviamente, essas relações, né, trazem para nós algumas marcações, algumas situações para nós estarmos atentos, e eu vou aqui fazer a projeção. Eu acho que eu não vou ler todos os textos, né, mas se você puder, depois com um tempo hábil aí, né, capítulo 12 e capítulo 13, a continuidade aí, né, e o encerramento da história de Jefté, e também o início da história, talvez de um dos personagens mais famosos do livro de Juízes, que é o personagem Sansão, né? Então, ainda não aparece, né, o nosso personagem, mas a gente já tem alguns passos, né? Eu creio que vocês estão vendo agora a projeção, né? Então, o Rafa confirmou aqui. Olha que interessante. Logo no primeiro versículo, nós temos aqui, né? Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela, né? Com certeza essa não é uma saudação amistosa. E olha que interessante, né? Assim como no nosso último encontro, o Rafael teve a oportunidade, né? Não foi combinado, né, de conseguir fazer alguns alinhamentos de estudos anteriores. No meu caso, quando eu falei sobre Gideão e os midianitas, né, a perseguição final de Gideão e seus homens, né, a conclusão do que acontecia ali na batalha de Gideão com os midianitas, é a mesma, né, praticamente a mesma estrutura, né? Eu ainda falei, ó, lá no capítulo 8, né, a gente vai ter essa situação. Por quê?
a tribo de Efraim aparece, né, de certa forma, sempre tentando, de alguma maneira, buscar ou corromper, né, essa glória que a Deus é devida. Então, o Senhor entrega os filhos de Amon, né, os amonitas ali, na mão de Jefté, né, na batalha, depois de toda aquela situação que o Rafa expôs muito bem, né, o compromisso que Jefté estabelece ali de maneira meio que impetuosa, né, vamos colocar assim, e agora a gente tem praticamente a mesma estrutura, né, só que, como a gente sabe, né, a figura de Jefté, vamos colocar assim, ela é menos respeitada ou menos impõe menos autoridade, né, para os filhos de Efraim. Então, Gideão ainda tem uma origem, né? Depois a gente vai ver até que Gideão, de certa forma, tem quase que uma família nobre, né? De príncipes. Ele vem de uma linhagem excelente, vamos chamar assim, de Israel. Enquanto Jefté é praticamente um excluído, né? Do povo. E olha só a ameaça, né? Por que você não me chamou, né? E é sempre assim, né? Então, um inimigo em Israel está posto por muitos anos, o Senhor entrega esse inimigo na mão de alguém, né? Que é ali exemplificado no texto como alguém que é tomado, né? Alguém que é preenchido pelo Espírito de Deus. E depois vem os efraimitas e falam assim, olha, mas pô, a gente também queria, né? Se você tivesse chamado, a gente teria batalhado com você. E agora ainda tem essa ameaça, né? Aqui as palavras deles não são nem um pouco tranquilas. A gente vai queimar a tua casa com você dentro, né? Então, olha, a gente vai encerrar a sua história. Como eu falei, é um contraste, né? Que aproxima demais em termos de estilo, estrutura, lembra o que acontece com Gideão. Só que a resposta de Gideão, né? Gideão ele dá uma resposta muito mais amistosa, né? Ele quase que passa um pano ali, né? Como o pessoal fala para os efraimitas. Ele fala assim, olha, não, né, calma, o que eu fiz, né, em termos da grande tribo de Efraim, né, vocês que são poderosos e tal, olha, Deus está entregando os príncipes, né, nas mãos de vocês e tal, então vamos cooperar, né, vamos caminhar aí, de certa forma, a gente trabalha junto. Nós sabemos, né, pelo que a gente estudou anteriormente, que Gideão tinha convocado, né, e Efraim não respondeu. Então, mais um grande período que Israel fica na mão dos seus inimigos, e, né, quando, de certa forma, ali está tudo certo, né, não sei se vocês já passaram por isso, ou dentro da empresa, né, ou dentro de algum tipo de relacionamento, né, seja ele social, amoroso, né, às vezes, sei lá, né, dentro qualquer âmbito, né, parece que tem essas pessoas, né, tem um grande problema, quando está quase terminando, mas, né, por que você não falou, né, que eu ajudava também a resolver, né? Agora já está resolvido, né? Eu passo isso direto em casa, né? Que eu não pode deixar que eu lave a louça, né? Mas assim, para que lavar no almoço, né? A gente pode acumular com a do jantar e tal, e quando eu vejo lá, minha esposa já está lavando, né? Ela fala, mas para quê? Por que você está fazendo isso? Eu falei que ia lavar. Fala, agora que não tem mais que lavar, né? Não precisa. Só que a resposta de Jefté, né, ao contrário de Gideão, de tentar harmonizar a situação, ela é muito mais séria, né? E as consequências também são muito piores para os efraimitas. Olha só, vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, aqui é Jefté, né, respondendo os efraimitas, arrisquei minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subestes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté, né, aqui o narrador trazendo para nós, todos os homens de Gileade, pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque esse dissera, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés, né? Então, ao contrário de Gideão, que tem ali, né, uma palavra mais política, né? A gente vai ver que a consequência desses atos de Gideão, né, além de certa forma minimizar, né, a ação do Senhor, para Gideão depois é benéfica, né? Porque eles conclamam
que Gideão seja líder deles e tal, né? E Gideão meio que não assume, mas na realidade age como um rei, um líder entre eles. Jefté, ele não está muito preocupado com isso, né? A gente vê que a figura de Jefté, que é colocada, né, nos capítulos anteriores, capítulo 10, capítulo 11, é um homem de batalha, né, um homem aguerrido. Ele fala assim, ó, nada disso, né? Quando eu fui lutar, vocês não vieram em meu favor, eu quase fui dessa, né? Se não fosse o Senhor, e ele atribui a glória ao Senhor, fala, ó, agora isso não vai ficar assim. E, de certa forma, a gente tem uma batalha, né, uma guerra civil aqui em Israel. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, a região, que é justamente, né, o mesmo local aqui, né, Sicote aqui, onde se passam os conflitos, né, entre Gideão. Aqui eles falam, né, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui acho que é esse aqui, né? Então, aqui a gente tem a região aqui de Sucote, né? E aqui, ó, entre a tribo de Manassés, né, essa parte aqui, e a tribo de Efraim, e aqui, ó, essa região de, né, os pessoal de Gileade, né? Então, eles vão batalhar até aqui a passagem do Jordão, né? Eles ferem, de certa forma, essas terras, e o que acontece, né, também é muito sério, né? E vocês vão ver que tem um aspecto aí até de ironia, de certa parte, do que acontece em relação que o autor está apresentando para nós, né? Então, esses que são tão orgulhosos, né, do seu poder de batalha, né, sempre aparecem depois para tentar resolver um problema que já está resolvido, porém, depois eles ferirem, né, a região de Efraim, o pessoal, né, que estava junto com Jefté, porém, os gileaditas tomaram as vales do Jordão, né, a região ali onde passa o Rio Jordão, aqui, né, ó. Então, eles tomam essa parte aqui, né, do Jordão, essa região aqui, e o que acontece? Todos aqueles, né, que são de Efraim, qualquer fugitivo de Efraim, eles perguntavam, olha só, você é efraimita, né? Você é de Efraim? Não. Então, lhe tornavam a dizer, dispôs Shibolé, né? Shibolé, aqui é uma palavra em hebraico. Quando se dizia, né, Sibolete, né, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam ele e matavam nas vals do Jordão e caíram em Efraim, naquele tempo, 42.000. Então, é quase aquela coisa do interior, né? Eu achava, pessoal, que eu não tinha sotaque até chegar no seminário, né? Criado em Santos, né? Eu pensei que a forma de falar correta, né, sempre foi a minha. E o pessoal, né, sabe bem, a gente foi jogar bola uma vez, né? Eu digo eu e o pessoal do seminário, né? E eu tava de fixo ali, jogando atrás, né, na quadra, e tentando incentivar meu time, eu comecei, marca, tá, não sei o quê. Aí daqui a pouco o pessoal que estava na grade esperando começou, marca, não sei o quê. Aí eu falei, pô, o pessoal tá me zoando, né? Pelo jeito que eu falo, né? Santos, o pessoal fala do tu, né? E outras coisas mais. Mas aqui é quase como se o pessoal fala assim, ó, você não é de Efraim? Não, então fala a porta, né? Se falar porta, eu sei que não é da Serial. Se falar porta, né? Ó, já era, né? Então, aqui a gente tem uma transliteração de um termo hebraico, né? Então, se falar o shibolê, né? Shibolete, coisa parecida, a gente sabe que não é daquela região. Se o pessoal falar cibolê, né? Já era. Por que tem um aspecto irônico, né? Na verdade, é muito sério. Isso é uma punição o orgulho, o ímpeto, né, soberbo de Efraim. Por quê? De certa forma, né, é quase que uma coisa meio ridícula, né, para 42.000 pessoas morrerem sem entender, né, de certa forma, o critério que eles estão estabelecendo para punir aquele povo, né? Então, aqui de certa forma, assim, eu falo, olha, é uma lição de humildade, né? Eles que se acham tanto precisam aprender, né? Precisam entender, precisam ser humildes e não tentar
tomar o lugar, a honra, a glória que é devida ao Senhor. Então, como eu falei, né, esse final é um final meio que humilhante, né, para a tribo de Efraim. Uma lição humilhante, final não, né, uma lição humilhante para a tribo de Efraim. Primeiro, né, em relação ao poder, porque mesmo depois, né, de Jefté ter lutado contra os amonitas, né, e ele, quando Efraim meio vai, né, dar uma peitada nele, assim, né, vai tentar apavorar Jefté, ele fala, ó, comigo não, né? Ninguém vai me queimar com dentro da minha casa, coisa parecida, e é uma vitória, né, vexatória para a tribo de Efraim. Por quê? Né? A gente não vai vê-los tentando novamente tomar o lugar de glória e honra do Senhor, né? Tentar aparecer como a tribo salvadora de Israel. Então, esse final, né, como eu falei, essa lição final, de certa forma, ó, vocês já fizeram uma vez, né? Não aprenderam a lição, agora essa lição, como eu falei, é quase um aspecto meio que irônico, né? Como não tem humor, mas é um fim trágico, mas para que estabeleça essa relação de humildade, né? Ninguém deve se colocar, né, no lugar aqui somente ao Senhor é devido. Essa é uma das marcas da soberba, né? Você achar que você é muito mais do que o que você realmente é, né? Você tentar ocupar um lugar que você não tem competência para ocupar, e o final dessas situações normalmente é desastroso, né? Poderia trazer alguns exemplos até atuais, né? Mas não caberia, né? Então, normalmente quando isso acontece, o sofrimento e a humilhação são os resultados dessa situação. Então, agora a gente vai ver o final da vida de Jefté. A gente vai ver mais um sumário, né, de juízes, juízes que eu digo, né, de pessoas que administraram o povo. No nosso último encontro, né, o pastor Rafael abriu o encontro falando sobre isso, e, lógico, o texto, pessoal, não foi dividido, né, como nós dividimos, né, os capítulos, os versículos. A gente perde um pouquinho dessas dinâmicas do texto, né, porque a gente vai ver que, de certa forma, a história de Jefté é moldada, né, por esses outros juízes. A gente vai ver que existem várias características que são próximas ao que já foi falado, né, são textos que são muito próximos, né, como eu falei, quase como que uma moldura, né, termos, elementos próximos. E como o pastor Rafael disse no outro encontro, não vou me alongar muito, isso tem tudo a ver com as ênfases que o narrador pretende colocar, né? Essa, de certa forma, repetição, né, da história de elementos, né, das histórias de Gideão, esses elementos dos sumários, outros elementos que a gente vai ver que também estão presentes, né, em narrativas do Antigo Testamento, todos eles aumentam, né, ou, de certa forma, trazem para nós algumas percepções, né, acendem algumas luzes para que a gente possa ler o texto com maior atenção. Como eu falei, às vezes a gente é prejudicado tanto pelas divisões, né, que estão estabelecidas no texto, quanto pela nossa forma de leitura muito fragmentada. Por isso que, pegando 2 capítulos, né, por mais que o nosso tempo não seja tão grande, né, para a gente conseguir desenvolver tão bem, a gente consegue enxergar melhor esses elementos, né? Talvez se a gente pegasse desde lá do capítulo 10, chegasse até agora, né, o pastor Rafael tivesse, né, se a gente tivesse encontros maiores, a gente conseguiria estabelecer melhor algumas relações no texto, mas acho que está aqui bem claro. Olha que interessante, pessoal, o encerramento aqui da vida de Jefté, né? Então, Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Pessoal, por que será, né, que não tem uma relação, né, ou uma colocação, o local exato, né, uma coisa parecida? Muito provavelmente, existem algumas outras histórias, né, da continuidade da vida de Gileade, de Jefté, mas a gente não tem parâmetro no texto bíblico, né? Às vezes são algumas interpretações rabínicas, né, de algumas tradições e outras escolas, mas muito provavelmente dentro do texto de Juízes, né, o encerramento da história de Jefté, ele é apresentado em contraste com a história de Gideão.
né? A gente está vendo várias aproximações, eu já mostrei para vocês, né? O início do capítulo 12 com o início do capítulo 8, as situações dos dois serem ameaçados pelos efraimitas são muito próximas, né? Em termos até de textuais, né? A forma como os efraimitas abordam os dois. A reação de Jefté e de Gideão é totalmente diferente. E, logo depois, também, Dona Elisete está chegando, né? Logo depois, também, nós temos o encerramento ali na conclusão da história de Gideão, e agora nós temos o encerramento da história de Jefté. Pessoal, não sei se vocês recordam, né, e não tem problema nenhum não recordar, o que acontece no final da história de Gideão, né? Além de Gideão recolher os espólios, né, de certa forma ser clamado como rei, não assumir a posição de rei, né, mas agir como um rei, ele faz uma estola, né, sacerdotal com aquelas peças, né, coloca na cidade dos seus pais de tal maneira que é o local onde ele é enterrado, e aquele local vira ali, né, de certa forma, uma pedra de tropeço, né, um local de corrupção do povo de Israel. Então, aqui, né, a gente pode ver esse contraste, né? Então, daquilo que Gideão tinha recolhido, ele faz a estola sacerdotal, né, e coloca na cidade de Orfa, onde Israel se prostitui, né, volta a adorar outros deuses, e é o local também de descanso de Gideão. Então, aqui talvez essa omissão, né, onde Jefté, né, descansa, tem a ver também com esse contraste, né? E é muito importante com o que o pastor Rafael, né, colocou no nosso último encontro. Por mais existe ali uma dinâmica muito importante, né? Porque Israel está numa posição, eles estão desviados, né? Jefté, ele é cheio do Espírito, por mais que a gente tenha uma expectativa de perfeição, as atitudes de Jefté não são condizentes, né? Jefté é uma pessoa meio que impetuosa. Isso não quer dizer que ele não seja honrado. Esse final de Jefté, sem nenhum tipo de sanção, né? Não existe nenhum verbo, não existe nada que o desabone, não existe nenhum tipo de crítica às atitudes que ele toma, e ao contrário, né, do que acontece com Gideão, ao contrário do que acontece com outros juízes, Jefté somente é tratado, né, dessa forma. Ele julgou Israel durante 6 anos, morreu, foi sepultado em uma das cidades de Gileá. E como foi colocado também no nosso último encontro, né, em outros momentos, Jefté, outros momentos da Bíblia, né, Jefté vai ser exaltado. Então, esse contraste, né, de um povo corrompido, mas que ainda, né, é alvo da ação, da graça do Senhor, vai estar muito claro na nossa próxima narrativa, né, que é o início, né, da caminhada de Sansão. Mas, como eu falei para vocês, né, depois do encerramento, depois do final da apresentação, né, de Jefté, o que nós esperaríamos, né? A gente tem o silêncio do narrador, porque depois que esses inimigos são vencidos, a gente espera um período de paz, né? A gente viu Jefté vence os filhos de Amon, né? E a gente espera que tenha um período de paz. É o que acontece lá no capítulo 5, né? Paz durante 40 anos. A gente tem na vitória de Gideão contra os midianistas também, né? Paz durante 40 anos, e depois do sumário, né? Não que o sumário, não que o sumário ali não seja importante, mas como o pastor Rafael tratou no último momento, né? A gente tem vários nomes, tem situações que são apresentadas, né? Os casamentos que são realizados, e a gente não tem nenhuma, colocar assim, uma tradução ou um desenvolvimento melhor dessas situações, né? Aqui a gente tem um caso mais concreto aqui, né? Isbã de Belém tinha 30 filhos e 30 filhos. As filhas casou fora. A gente não sabe se é fora da sua tribo, né? Se é fora da casa de Israel, né? Ou do ajuntamento de Israel, né? E de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Esse de fora
como eu falei, a gente não sabe, não dá para cravar, né, que são pessoas de fora de Israel e tal, né, provavelmente, né. Jogou Israel 7 anos, faleceu, foi sepultado em Belém. Elon, né, 10 anos, foi sepultado em Agilon, terra de Zebulon. Julgou ele, né, a Israel, Abdom, filho de Eliel. Mais uma vez, a gente tem, né, uma descrição de prosperidade, né? 40 filhos, 30 netos, cavalgavam 70 jumentos. A gente já ouviu um pouquinho essa imagem, né, dos jumentos, um período de prosperidade, né? Como, mesmo que a gente não tenha o termo paz, a gente tem, de certa forma, né, essa construção. O que traz para nós, né, um peso maior no versículo 1 do capítulo 13. Só deixa eu ver aqui, desculpa, pessoal. Aqui, então, a mesma relação, né, que se estabelece aqui, no que já tinha sido colocado aqui pelo pastor Rafael, né, no último encontro do capítulo 10, né, que é praticamente os mesmos termos, né, a forma como eles se relacionam. Então, olha só, tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, é assim que começa, né, o capítulo 10, logo, né, nos primeiros versículos, e serviram os Balaíns, os deuses da Síria, os filhos de Amon e os filisteus. Deixaram o Senhor e não serviram. A gente viu que o capítulo 10, 11 e 12, a gente vê Jefté lutando contra os filhos de Amon, né, os chamados amonitas. Agora, né, o capítulo 13, ele, de certa forma, né, vai nos apresentar o outro lado, né? A gente já foi apresentado para esse controle que não era, né? Os inimigos não são somente os amonitas, e vocês já ouviram aqui, né? Essa ordem, né? De queda, né? O povo se esquece do Senhor, eles clamam para que se levante, né? Alguém é levantado, o Senhor usa essa pessoa para libertar Israel. Existe um período, né, de paz ou algum tipo de tranquilidade, novamente o Senhor, o pessoal se esquece de Deus, novamente o Senhor entrega a sorte de Israel a outros povos, né? E o capítulo 13 começa assim: tendo os filhos de Israel, tendo tornado a fazer o que era mal, né, perante o Senhor, estes os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, né? Então, mas parece, né, fica quase que desgastante, né? Mas é a mesma, né, a mesma introdução, a mesma relação que é estabelecida, né? Novamente, os filhos de Israel fazem o que é mal perante o Senhor. E como eu falei, ao contrário dos 40 anos de paz, né? Agora a gente tem um contraste com esse 40 anos de domínio dos filisteus, né? A situação também é delicada, né? Muito delicada. Mas agora, né, o narrador vai nos apresentar esse processo, essa relação também que se dá da solução, quem há de ser levantado para libertar Israel dos filisteus. Pessoal, como eu falei no início, né, são os primeiros passos da vida de Sansão. Só que é muito interessante nós vermos como se estabelece, né, e como o corrompimento, né, a corrupção do povo, ela está muito presente até nesses momentos em que se apresenta, né, a ação de Deus em favor do povo. A gente consegue enxergar como o povo de Israel está corrompido e longe daquilo que eles deveriam, da forma como eles deveriam estar vivendo, né? Então, aqui nós temos o início, né, de uma história que não é novidade, de certa forma, no Novo Testamento. Só que, desculpa, no Antigo Testamento. Só que isso para nós, né, vai trazer também um despertar da nossa leitura, né? Por quê? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Monoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos, né? Aqui, o narrador está dando uma ênfase para nós, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher
e lhe disse: eis que és estéril e nunca teve filhos, porém conceberás e dará à luz a um filho. Né? Na história dos patriarcas, isso é muito, para nós, né? Não dá para falar que é comum, né? Mas a gente vê que é um padrão daquilo que Deus estabelece, né? Primeiro, sempre que se estabelece, né, uma criança que é nascida de uma pessoa, né, de uma mãe estéril, é algo que só acontece pela ação miraculosa de Deus, é uma ação direta do Senhor na história, né? E a gente tem, de certa forma, algumas expectativas. Por quê? Isso normalmente não acontece do nada, né? Existem algumas alterações, mas normalmente essa criança é anunciada de modo miraculoso. A gente vê o encontro, né, dos anjos do Senhor, né, com Abraão, né, Sara ri, mas eles são recebidos ali na tenda de Abraão. Né, tem uma série de elementos ali que estão presentes. Né? Nós vemos a situação de Ana, né, mais para frente. Não é um ser angelical, né, mas Eli entende ali, né, e o sacerdote também tem essa figura, de certa forma, essa imagem, né, da representação da ação de Deus no meio do povo, né, mas de maneira muito direta, né, acontece esse elemento. E Sansão é uma dessas crianças, né? Além da ação de Deus, as crianças que nascem são crianças especiais, né? Não preciso falar da releitura, né, ou dos ecos que acontecem até o Novo Testamento. Essa imagem, né, da mulher estéril, lógico, Sara é caracterizada como uma mulher idosa, né? Ana não tem nenhuma relação se ela é idosa ou não, mas a gente tem o conflito que ela tem dentro de casa, né? Com a outra esposa de Eucana, se eu não me engano, né? O nome, que tem vários filhos, né? Então, aqui a casa literalmente está vazia, né? Ou seja, não existem outros filhos, né? Nem de outras mulheres, nem a situação não é se ela é ou não idosa, mas uma mulher estéril dará à luz a um filho. E olha que interessante, pessoal, por mais que a mulher aqui, né, a mãe, seja alvo da ação de Deus e tal, a ênfase, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, a importância, né, e o nome aqui que é tratado no texto é sempre do Manoá, do pai de Sansão. Por quê? Porque ele é uma figura muito importante para a gente entender as tensões que estão aqui estabelecidas. Por mais que o anjo vá falar direto com a mulher, né? Fala, ó, você é estéril, nunca teve filho, né? Não tem criança na tua casa, ou seja, né? Não tem descendência de Manoá, mas agora você vai dar à luz a um filho. Isso aqui, pessoal, também não é uma metodologia, vamos chamar assim, comum, né? Principalmente para o Oriente Médio. Um homem, né? Alguém que fala diretamente a uma mulher, a gente já viu em outras histórias, né? O professor Leonel nos trouxe que existiam profetas e profetisas, né? Poderia ser um profeta, alguém que levasse a mensagem do Senhor e tal, né? Ou uma profetisa, né? Uma mulher falando a uma mulher, mas não, né? O anjo do Senhor fala a uma mulher. Isso acontece, por exemplo, né, com Agar. É o primeiro momento em que o anjo do Senhor dirige, né? Talvez aí o senhor não, né? O professor, né, possa até me ajudar, mas eu creio que talvez seja um passo ousado, né? Não sei se inédito, mas na literatura antiga o anjo do Senhor, né, que representa ali a imagem do próprio Deus, dirigindo a palavra a uma mulher, né? Numa sociedade patriarcal, com certeza isso não era comum, e aqui a gente vê também, né, por mais como eu falei, que a ênfase do texto não seja na mãe de Sansão, a gente vê como o Senhor trabalha, né, de certa forma, dentro dessa desordem. Por quê? Isso vai evidenciar algumas falhas do caráter de Manoá, né, que é o pai de Sansão. Então, a gente vê que Manoá aqui não é um líder, né? A tribo de Dan
só aparece nesse mais um outro momento, assim, né, com alguma relevância na história de Israel, e agora a gente vai ver o nascimento, né, ou o desenvolvimento dessa relação entre Manoá e a esposa e essa profecia, né, que eles recebem. Por quê? Imaginem, né, aqui a gente já sabe que é o anjo do Senhor. Para aquela mulher, a gente vai ver que tem algumas tramas, né, que começam a acontecer. Então, olha a palavra, né, o que o anjo do Senhor fala. Além de declarar, né, o nascimento dessa criança, fala assim, olha, o que você deve fazer agora? Não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, agora, além né, de falar da criança, ele estabelece uma série de preceitos, né, desde da forma de lidar da mulher, né, até os feitos que essa criança vai fazer. Né? Pessoal, imaginem, Israel está sendo oprimida há 40 anos, né, debaixo do poder e do domínio dos filisteus. E agora, a relação que se estabelece, né, dentro dessas situações é muito próxima ao que apareceu em Gideão, é muito próxima, né, ao que apareceu em Jefté, muito provavelmente, né, não sei se alguém já viu aquele Vida de Inseto da Disney, né, da Pixar. A relação que acontece é mais ou menos isso, né? O pessoal trabalhava, no período da colheita vinham os inimigos e tomavam tudo, né? Tomavam as riquezas, né? Tomavam o que eles recolhiam, tomavam, né, os suprimentos, matavam os homens, né? Estupravam as mulheres, faziam toda aquela bagunça e tal. Então, era um domínio de 40 anos, né? Imagina você trabalhar, plantar e tal, e acontece quando eles queriam entrar nas terras, eles entravam, tomavam sua fazenda, né? Faziam o que queriam, tomavam, né, os seus animais, todas as suas posses, dominavam o povo de Israel. Agora, além de uma estéreo, né, dar à luz a um filho, essa criança vai, né, a partir da palavra do Senhor, vai livrar Israel da mão dos filisteus. Mas é necessário, né, que se estabeleça esse voto de nazireu, né? Pessoal, o voto de nazireu está desde lá, né, está estabelecido desde lá do Pentateuco, da lei, né? Então, era algo que era passado para Israel, né? Isso não deveria ser nada estranho para a comunidade israelita, né? Mas a gente vai ver que eles não estão tão habituados, né, a essa relação. O que acontece? Imagina, né? Uma mulher estéril, lembrem-se, né? Como a gente vê, né? Os filhos até hoje, né? Obviamente deve ser uma coisa maravilhosa, né? Os filhos são bênção do Senhor, mas naquele período muito mais, né? O filho era a segurança, a manutenção, além da bênção do Senhor, né? Era essa relação da segurança da sua estrutura, do seu nome sobre a terra, né? Nosso conceito de eternidade, que é algo quase que filosófico, né? Para eles era muito prático, né? Como que o seu nome permanece eternamente, né? Através dos seus filhos, dos seus netos, das 1000 gerações que o Senhor abençoa, né? Através do serviço. Então, a mulher volta para casa ali correndo, né? E ela vai falar para o seu marido, olha, um homem de Deus veio a mim, a sua aparência era semelhante de um anjo, né? Tremenda. Não lhe perguntei de onde era e nem me disse o seu nome. Isso aqui é importante, hein? Não perguntei de onde ele era e nem me disse o seu nome. Porém, me disse, eis que tu conceberás, dará à luz a um filho, agora, pois, não bebas do vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou a Deus e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém
não estava com ela o seu marido, Manoá. Pessoal, é mais acho que uma ação muito surpreendente, né? Primeiro, aqui, pessoal, a gente tem um contraste, na minha opinião, né? Não sei, depois eu perguntar a leitura de vocês, a gente tem um contraste, né? De certa forma até que positivo, em relação à atitude de Jefité, né? Por mais que a gente não tenha essa presença, Manoá aqui, né, tá longe de ser alguém cheio do espírito, né? A gente já sabe desde do encontro do anjo com a mulher que não é ele que vai livrar Israel, né? Muito pelo contrário, a gente tem aqui talvez, como eu falei, um contraste, né, positivo em relação a Manoá. Por quê? Manoá não age de maneira impetuosa, né? Ele para e ora. Só que essa oração é uma oração, de certa forma, né, mais próxima ao exemplo de Gideão. O que o Manoá está pedindo aqui, pessoal? Basicamente, ele está pedindo uma prova, né? Uma comprovação daquilo que a mulher falou. Ele não confia naquilo que a esposa fala. Por mais que ela fale, olha, não sei o nome, não sei de onde ele vem, mas a realidade é essa, né? Ele me falou isso e aquilo. E agora, como eu falei, né, talvez tenha esse ponto positivo para Manoá. Manoá não age de maneira, né, impetuosa, mas ele é uma pessoa que não, de nenhuma maneira, né, ele não confia. Ele é uma pessoa extremamente, posso até colocar assim, né, não sei se é o melhor termo, mas desconfiado. E a gente vai ver como ele é até soberbo, né, vamos colocar assim também, diante do próprio anjo do Senhor, né? Mas olha que interessante, Manoá pede, né? Fala, olha, rogo-te, manda de novo o homem de Deus aí, né? Para que ele nos ensine, sendo que a gente em poucos versículos a gente já viu 2 vezes, né? Olha, ele tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, não vai tomar vinho, não vai raspar o cabelo, ele vai ser nazireu, vai ser consagrado, mas ele pede, Senhor, olha, por favor, né? Avisa que a gente deve fazer, como que a gente deve criar esse menino, né? Que há de nascer. Vamos lá. E olha que interessante. O Senhor ouve Manoá. O Senhor ouve a voz de Manoá. Só que ele faz o que Manoá pede? Sim e não, né? O Senhor envia novamente, né, de certa forma, o Senhor aparece novamente na história, só que não é da forma que Manoá quer, né? Quando Manoá fala assim, olha, rogo-te que o homem, né, venha novamente aqui, mas óbvio, né? Ele quer que venha para falar com ele, né? Para bater um papo com ele. E não, né? O homem de Deus aparece novamente a mulher, que a gente não tem aqui nominada, né? Como eu falei, porque a ênfase é dentro dessa relação, né? E a gente vai ver agora de maneira muito clara algumas distorções, né? De Manoá. E, mais uma vez, o homem vai até a mulher, né? Não a Manoá. E a gente vai seguindo aqui o texto, né? Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse, eis que apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então, o Senhor aparece à mulher, né? De certa forma, ele fica ali esperando, e a mulher traz Manoá, né? A mulher traz Manoá para esse encontro com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, pessoal, a gente tem um termo, né? A gente chama de epifania, que é quando o Senhor, né? Ele aparece uma intervenção, de certa forma, concreta ou material do Senhor na história. Por exemplo, a sarça ardente, né? O anjo que fala, né, com Abraão. No Antigo Testamento, essa, de certa forma, é uma representação do próprio Deus, né? Porque a gente até aqui uma dica. A primeira coisa, né, a gente precisa estar atento, né, a essas perguntas de Manoá, né? Então se levantou Manoá, seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? Olha só, né, que soberbo. Ele dá uma peitada, né? Falou, ó, primeiro, né, quem é você para falar com a minha mulher, né, chegar nas minhas terras, falar com a minha mulher, né? É quase que um contra. Ele pediu, né? Ele acabou de orar, e agora ele vai dar uma carteirada, né, em cima do Senhor. E a resposta aqui já demonstra uma coisa que, assim,
era para ele já meio tremer as pernas, né? Eu sou. É a mesma, né? Quando Moisés lá pergunta, né? Mas como que eu vou falar? Como que eu vou falar, né? Quem que me enviou? O Senhor não fala o seu nome, né? Ele fala, eu sou o que sou, né? Ou uma possível tradução, eu sou quem faz, né? Eu sou quem atua, eu sou quem está presente na história. E aqui é a mesma situação. Isso aqui, pessoal, já traz algumas coisas que a gente precisa depois olhar com um cuidado maior, né? De certa forma, aqui o representante de Israel ele está meio surdo, né? Meio que insensível. Ele não está ouvindo, né? Ele não entendeu ainda diante de quem ele está. E a gente vai ver isso de maneira ainda mais insolente, posso colocar assim, né? Então, o anjo do Senhor fala para Manoá, olha, não sou somente eu que falei, você guarde-se, a mulher, de tudo o que eu lhe disse, de tudo quanto procede à videira. Mais uma vez, ele dá as instruções, né? Repetindo o que ele já falou para a mulher. Nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda, tudo que lhe tenho ordenado guardará, né? Enquanto Manoá vem dar uma carteirada, né, no anjo do Senhor, né, que representa a própria pessoa de Deus, agora, de certa forma, é o Senhor que, né, coloca o dedo no peito dele, olha, eu sou e se liga, né? Faz isso, isso, isso e aquilo, né? Tudo o que eu tenho ordenado, vocês devem guardar. E olha só, pessoal, agora a gente tem uma mudança de estratégia que é muito sutil, né? De Manoá, mas revela algo quase que como eu falei, né, revela essa corrupção, aquele contraste, né? Aqui, imaginem, pessoal, ao contrário de Moisés, né, que está prostrado, descalço, né, entende a santidade, entende realmente quem é, né, a presença do Senhor ali e tal. Agora a gente tem uma conversa, né, muito, muito, mas muito diferente em relação, como eu falei, é totalmente insensível, né, a posição de Manoá e, como eu falei, até impetulante, né? Porque olha só, olha a proposta de Manoá, né? Permita-me deter-te, né? Permita-me fazer com que você espere um pouco, né? E te preparamos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se me preparares o holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Pessoal, antes de trazer alguns elementos, né, pertinentes a esse texto, não sei se vocês conhecem, né, aqui tem duas imagens, elas não estão relacionadas entre si, mas estão, acho que, muito relacionadas com a nossa história. Vou dar uma dica, né? Aqui a imagem, a representação, né? Aqui da esquerda, são dois santos que foram recentemente celebrados, né? São relacionados aí com a infância, né? E vários outros momentos. E aqui, né? Na direita, na minha direita, né? A gente tem um conto de fadas. Alguém conhece? Não sei se ou as figuras, né, ou a história que está sendo aqui retratada. Se alguém quiser falar ou colocar no chat aqui, fica à vontade. Dou-lhe uma, né, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, pessoal, aqui à nossa esquerda, né, a gente tem a representação de Cosme e Damião, né, os santos ali que são celebrados, né, dia 26 ou 27 e tal. Por que eu os trouxe, pessoal? Porque a relação, né? Hoje o pessoal ninguém nem fala mais, né? Praticamente de Cosme e Damião. Mas na minha infância eu lembro que tinha uma briga moral, né? Que cristão evangélico não podia pegar doce de Cosme e Damião, né? Que eram comidas consagradas e tal, tal, tal. Eu lembro que eu recebi até um panfleto que me marcou muito, né, na minha infância, que era uma mão de um diabo, assim, né, de um demônio, tal, com um monte de doce. E aí eu fui ler aquele negócio, né?
Falei, nossa, né? Eu sempre peguei doce de Cosme e Damião, né? Nunca tive problema, eu recebia na escola, adorava, passava nas padarias pedindo e tal, né? Igreja de São Judas aí, Tadeu de Santos e tal, fazia fila, pegava a senha, sempre. Depois eu fiquei, meu senhor, né? O que eu estava fazendo da minha vida? Porque minha mãe ainda não falou que esse doce era. Tô brincando. Mas fiquei preocupado, né? Depois, com a maturidade, as coisas vão alinhando, né? Mas o que está por trás disso, pessoal? Lógico, essa cultura não é nova. A gente vê nas religiões, né, de matrizes africanas, né, por quê? São influenciadas por essa perspectiva do Oriente Médio, né, em vários outros lugares. Até hoje na Índia a gente vê muito isso, né? É aquela noção que quando você oferece, né, ou coloca alguns tipos de alimento, você recebe um favor da divindade, né? Então, de certa forma, ele está propondo quase que uma manipulação, né? Opa, posso te prender, né? Esse deter que ele fala, ele está tentando estabelecer um tipo de controle. Ele meio se ligou, né? Ele fala, olha, por mais que coloque ali, olha, ele não sabe direito com quem ele está falando, mas como a mulher falou anteriormente, falou, olha, aquele homem tem uma aparência de anjo, né? Ele é um ser diferente, ele não é um filisteu, ele não é, né, um israelita, ele não é uma pessoa comum. Ele já se ligou, ele fala, então ele tá de certa forma ali, né, flertando ali, mas como eu falei, com uma intenção totalmente corrupta dentro do coração, né? Se ele de certa forma aceitasse essa comida, dentro do coração dele tem essa relação de manipulação. E pessoal, como eu falei, né, não tem nenhum problema, né? Anjos do Senhor comem lá, né, com Ló, com Abraão e tal. Mas, como eu falei, Israel, nesse momento, está totalmente corrompido. Esses hábitos são os hábitos religiosos que eles aprenderam com outros povos, né? Tentar manipular as divindades através daquilo que eles oferecem, através das suas comidas. Qual que é a resposta aqui do anjo do Senhor, né? Acho que não. Volta aqui, deixa eu ver aqui. Aqui do anjo do Senhor. Volta aqui, né? Opa, não vou comer, né? Muito pelo contrário. Se você quiser preparar alguma coisa, ofereça em holocausto ao Senhor, né? Eu não vou comer e você não vai me manipular, né? Ou coisa parecida, né? Você deve oferecer holocausto ao Senhor. E aqui é outra história, né? Uma história também que me marcou muito na minha infância. No canal da Cultura tinha os contos de fada, né? Eu não vou lembrar como que, acho que era isso, né? Os contos de fada dos irmãos Grimm e tal. E era uma série que fazia adaptação televisiva de vários contos de fada. E tinham vários que eu me assustava muito, né? Aquele do flautista acho que é Remien, né? Não lembro o nome da cidade, que ele leva as crianças embora e tal. E a própria caracterização do pessoal era meio esquisita, assim, né? Então, e essa história, não sei se eu vou fazer a pronúncia correta, né? Do Ruplestinsky, né? É um nome muito doido. Lá, qual que é a história, né? Bem básica. Um senhor muito pobre, né? Ele queria que a filha dele casasse com um rei, né? E ele fala assim, olha, minha filha, ela sabe tear, né? Transformar a palha em ouro, né? E aí, se você se casar com ela, ela vai fazer isso. Só que o rei nada bobo, né? O que ele falou? Falou, olha, eu vou prender aqui a sua filha e ela tem 3 noites, né, para transformar. Ele enche uma torre de prata, de palha, né? E ela falou, tem 3 noites para transformar essa palha em ouro, né? Fiar e tal. E, obviamente, na primeira noite ela não consegue, segunda noite, né? Ela chora, se desespera e aparece o duende, né? E ele faz uma proposta. Ele fala assim, olha, e eu lembro que o duende era muito feio nesse programa, né? Eu falo assim, olha, eu vou transformar essa palha em ouro. Só que a gente vai fazer um combinado. O seu primeiro filho, eu vou levar ele embora. Você vai me dar o seu primeiro filho. E aí ele transforma, né, aquele paiol todo em ouro. O rei, né, fica maravilhado, casa com aquela mulher. E quando nasce a criança, na primeira noite lá aparece o duende para pegar ali, né, cumprir o acordo que foi feito. E aquela mulher, né, imagina, se desespera, né, não posso dar, né, meu primeiro filho e tal, né, tal, ela se desespera. Ela fala, tem que ter algum jeito. E aí ele fala assim, ele fica meio com pena, né? E ele vai tentar dar uma chance para ela e fala assim, então, se você descobrir o meu nome, a gente quebra o nosso acordo, né? Você pode ficar com a sua criança. E diz a história, né? Que aquele duende desaparece
e a moça, né, manda vários mensageiros, né, vários caçadores, várias pessoas tentarem encontrar, e no final, né, lá da última noite, ele tá em volta de uma fogueira, pulando lá e tal, e tem uma musiquinha alemã, né, que é muito famosa e tal, que faz, né, tem umas rimas lá em alemão, e no final ele fala, né, ela jamais vai saber, né, jamais vai descobrir que Ruplotchinsky, né, que Ruplotchinsky é o meu nome. E aí esse mensageiro leva essa mensagem para a mulher, ela faz até quase que uma brincadeira, né, e aí no final ela fala, então, ó, não, seu nome é Ruplotchinsky, lá. E aí tem vários finais, né, esses contos sofrem algumas alterações, um que ele vai embora, outro que ele fica bravo, né, cai da janela, outro que ele pula tanto, né, que ele se machuca, né, na verdade que ele é dividido e tal, uns mais trágicos e tal, mas o fato é, o que está trabalhando aqui, né? Pessoal, na antiguidade, desde a antiguidade, o domínio do nome, né, tem a ver com esse domínio da divindade, né? Quando você sabe o nome, isso te dá autoridade sobre, né? Então, essa relação, essa mágica, né, esse elemento mágico, né, místico, tem a ver também com o nome, né? O nome, de certa forma, pode dominar essa situação, né, essa divindade. Então, isso também muito legal, né? Então, vou caminhar já para o final, porque, como eu falei, esses elementos, né, dessa tentativa de dominação está muito presente, né, dentro dessa situação. Então, o que acontece? O Manoá toma um cabrito, né, ele faz uma oferta, um holocausto ao Senhor, né, ele obedece aquilo que o anjo fala, e enquanto aquele holocausto, né, o holocausto é uma oferta completa, né, aqui a gente vê que tem alguns elementos textuais, né, quando ele responde, né, por que pergunta assim pelo meu nome que é maravilhoso? Aqui, talvez depois o professor possa auxiliar, né, é a raiz de um verbo hebraico que pode ser traduzida, né, pelas maravilhas da salvação, da atuação de Deus. Então, aqui ele não está falando o nome próprio, né, que o meu nome é maravilhoso, mas maravilhoso é tudo aquilo que eu faço, é tudo aquilo que eu sou, né? E, mais uma vez, a gente vai ver aqui, né? Tomou, pois, Manoá um cabrito, a oferta de manjares se apresentou, né? Uma rocha e tal. O anjo do Senhor se ouve maravilhosamente, né? A mesma relação. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama, né? Enquanto o holocausto, a oferta era queimada, o anjo do Senhor subiu nela, né? Imagina que cena. Então, enquanto a fumaça vai subindo, aquele homem ali também, que é a representação do próprio Senhor, né? Vai sendo assunto aos céus, né? Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Agora caiu a ficha, né? Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos porque vimos o Senhor, né? Porque vimos a Deus, desculpa. Então, agora cai a ficha, né? Aquela pessoa ali é uma representação, como eu falei, uma teofania do próprio Deus. E agora ele teme, né? Ele fala, agora a gente vai morrer porque a gente teve um encontro com Deus. E a mulher traz Manoá a razão, né? Fala, qual que é o sentido, Manoá, né? Se o Senhor nos quiser matar, é interessante, né? Como a mulher aqui tem um contraponto, né, em vários elementos, né? Tanto na sabedoria, né, na fé, vamos colocar assim. Em nenhum momento a gente vê ela fraquejando alguma coisa, né? A mãe de Sansão. Mas se o Senhor nos quiser matar, primeiro, não aceitaria a nossa oferta, né? Nem teria revelado, né? Nem teria mostrado, nem teria profetizado, vamos colocar assim, tudo isso. E agora a gente tem a conclusão, né? Depois deu a mulher à luz a um filho, chamou de Sansão, o menino cresceu, né? Mais uma vez, né? A criança que cresce e é abençoada pelo Senhor. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manadé-Dan, entre Zorá e Estool. Aqui são os primeiros passos de Sansão, né? Uma pessoa ali, né? Uma criança que desde o início é caracterizada como cheia do Espírito. Então, a gente já viu isso também em Gideão, já viu isso em Jefté, né? Então, as pessoas aqui no livro de Juízes são cheias do Espírito para, de certa forma, né,
entrarem em batalha. E nenhum vai ser igual, né, ou comparável a Sansão, né, dentro do que se faz dentro do livro de Juízes. Então, pessoal, já encerrando, né, para nós refletirmos, primeiro, a graça de Deus, né, ela se apresenta muito acima da nossa capacidade. A gente vê que Manoá, ele não está entendendo nada, né? Por mais que de 40 anos de domínio, a gente vê que ele não tem sensibilidade nenhuma, está muito distante, né? Aqui, eu coloquei Deus aqui com letra minúscula, né? Mas foi falha aqui da digitação, né? Então, Manoá está muito distante, né? Ele não entende nada, e mesmo assim o Senhor entra na história, né? Ele é aquele que faz, ele é aquele que atua na salvação do povo de maneira ativa, e, mais do que isso, né? Maravilhosamente ele atua, né? Ele é o maravilhoso. Ele é aquele que é maravilhoso em si. Por quê? Porque tudo que ele faz é bom, é perfeito, e a salvação que ele proporciona também o é, né? A gente vai ver os ecos dessas histórias culminando na figura de Cristo, né? A salvação perfeita, o próprio Deus que entra na história, né? E atua, né? E caminha perfeitamente para a salvação do seu povo. Ninguém está entendendo, ninguém está reconhecendo, e mesmo assim o Senhor faz. Por quê? Porque essa é a sua essência, né? Ele é maravilhoso, né? Ele atua de maneira maravilhosa no processo de salvação. Outra coisa, né? A gente vai ver agora de maneira, né, mais clara nos próximos encontros o impacto, né, da influência dos pais na vida dos filhos. A gente vai ver o destaque que é feito em Manoá, né, no capítulo 13, para explicar muitos deslizes que Sansão vai cometer. Não que ele seja inocente, né, ou que ele seja, né, como eu falei, manipulado, ou coisa parecida pelo pai, mas a própria inconsistência do pai, o desejo de manipulação, né, de certa forma, quase que uma inocência, né, mas uma inocência corrupta, né, vamos colocar assim, porque ele não é inocente nas propostas que ele faz, mas ele é inocente de não entender, né, a grandeza de quem está diante dele. De certa forma, Sansão também não vai entender os perigos em que ele se coloca, né? E a gente vai ver também, né, a negação de todos os elementos que deveriam ter sido cumpridos, né? Então, o impacto da influência, né, dos pais em relação aos filhos, né? Como eu falei, Manoá, ele é colocado como a base frágil para aquilo que vai se desenvolver na vida de Sansão. Aqui não é aquela relação, né, filho de peixe, peixinho né? Não é isso que é colocado, né? Mas como estabelecer, né, como criar filhos diante de um cenário tão complicado, né, tão difícil, era necessário essa ação também, né, miraculosa, cuidadosa, né, do próprio Senhor, e esse temor de Manoá que a gente vê, né? Manoá é uma pessoa ali, de certa forma, que não tem fé, que não confia, né, que tenta manipular o Senhor. Então, é uma pessoa que está dentro dos hábitos, está distante dos hábitos que deveria ser, talvez, um exemplo ali, né, para a casa de Israel. E, por último, essa necessidade de rememorar a aliança com Deus de maneira prática, né? Aquilo que o Senhor estabelece, como eu falei, já estava colocado na aliança, né? Já estava colocado nas leis que deveriam pautar alguns momentos da história de Israel de maneira clara, né? E agora, alguns atos simbólicos, né? O próprio cabelo de Sansão, a forma como ele deveria viver a sua vida, né? A partir também, né, da sua mãe e outros hábitos, vão evidenciar quem é o seu Deus, né? Então, isso para nós traz uma reflexão importante também, né? A forma como nós vivemos, posso usar o exemplo, né? Porque está diante de nós, né? A forma como nós votamos, né? A forma como nós nos posicionamos como sociedade, né? Como cristãos, ela se dá de maneira prática, né? Não somente no nosso discurso, mas de maneira prática em nós reconhecermos quem é o nosso Deus. Isso não tem nada a ver, pessoal, né? Com relacional, com bebida alcoólica, ou coisa parecida, né? Mas nós entendermos que nós devemos nos posicionar a partir, né, da releitura que é proposta
na vida de Cristo, né? Nós como cristãos. Eu vou parar aqui o compartilhamento, né? Se o professor quiser parar também, eu não sei se eu consigo parar aqui a gravação,